Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Entre sonhos, pesadelos e devaneios, essa moça descobriu que havia algo a perseguindo e deixando-a doente. Verdade ou imaginação? Ouça a história e tire suas conclusões. E aí, vocês sabiam que histórias de terror funcionam como uma terapia? Pois é, e se você não é inscrito no canal, você está perdendo todas as nossas histórias. Inscreva-se, clica ali no botãozinho de se inscrever agora. Também deixe o seu joinha, vai lá, deixe o seu joinha ali. Assim não paramos de contar essas histórias e você jamais perderá uma história assim que ela é lançada, ok? Até mais! Olá, caminhante. Boa noite. Meu nome é Kátia. E quando eu era criança, eu lembro-me que eu era muito nervosa. Mesmo quando bem novinha, não podiam fazer nada que me desagradasse. E olha que isso era muito fácil de acontecer, onde eu gritava e às vezes até mesmo agredia. Sim, estou falando de uma criança de 4 a 8 anos que agredia os próprios pais ou quem estivesse na frente quando lhe desagradassem. Não sei todo o desenrolar da história. Sei que me levaram em uma benzedeira. Isso é uma coisa muito comum em 1980. A mesma lhes disse que eu era assim, pois a minha comunicação com o sobrenatural era muito forte e que eu podia ver coisas que eles não viam, e elas me irritavam. Uma das coisas que me lembro dessa época é que eu não conseguia fazer amizades, pois se alguém se aproximasse na escola ou qualquer outro lugar, logo eles apresentavam algum tipo de problema. Olha, alguns amiguinhos até faleceram. Sim, perdi amigos com 10 anos de idade. Na minha cabeça, a culpa era minha. Até que meus pais me levaram em um psicólogo, a conselho dos professores mesmo. Olha, foram algumas conversas, um conselho: mudem de ares, vão para lugares mais alegres. Nos mudamos e olha que até deu certo, minha vida mudou um pouco. Mas eu preferi manter a distância de amizades, para que não acontecesse mais nada com ninguém. As coisas caminharam até que em 2007, na faixa já com os meus 20 e poucos anos de idade, eu ainda precisava dormir com alguém, sabe? Sim, eu tinha medo de dormir sozinha. Sentimento que se desenvolveu com os sonhos que tinha e após inúmeros incidentes, que já expliquei alguns. Nem sempre precisava ser assim, mas em certas épocas eu realmente precisava ter a segurança de mais alguém no quarto. Nesse dia eu estava dormindo com a minha mãe. Pois é, ela deixava o conforto dela de estar junto com meu pai e vinha dormir comigo, sabendo do meu problema. Bom, nesse sonho eu me via andando pela minha casa e me deparava com diversas pessoas dentro da minha casa. De repente percebi que era um velório na minha sala. Toda a minha família estava rodeando e chorando em cima de um caixão. Caixão esse que estava alto demais. Além de estar rodeado por pessoas, eu não conseguia ver nada, eu não conseguia saber quem estava lá. Olha, era difícil, porém algo me tocou no ombro. Então eu acordei gritando às 3 da manhã, dando um baita susto em minha mãe, que logo me perguntou: o que foi? Eu respondi: foi um pesadelo terrível. Eu contei todos os detalhes do sonho para minha mãe. Mas como qualquer pessoa, especialmente aquelas que já tiveram várias conversas com psicólogos, disse que era apenas coisa da minha cabeça. Olha, ninguém sabe como é reconhecer um padrão de coisas e elas indicarem a volta de uma época terrível de sua vida. E era isso que eu estava observando. Quando foi num sábado, por volta das 11 da manhã, estávamos todos em casa, reunidos na cozinha, quando o celular da minha mãe toca. E recebemos a triste notícia de que minha prima havia falecido de infarto fulminante à noite.
Ela tinha apenas 5 anos a mais do que eu. Como isso seria possível? Sabe? E horas depois, eu estava vivenciando o meu sonho na vida real. A minha família estava ali toda chorando em volta do caixão de minha prima. Olha, eu comecei a sonhar com ela constantemente e quanto mais passava o tempo, mais isso acontecia. O interessante era que eu não queria voltar. Quanto mais o tempo passava, mais eu gostava da situação e eu comecei a acordar cansada. Em minha cabeça, isso era normal, pois eu deveria ter feito mais exercício dormindo do que acordada, já que os sonhos eram bons. O único problema era que isso começou a se alastrar por dias. Sonhos constantes, o qual eu não queria voltar. E um cansaço inimaginável. Apesar do cansaço físico, eu fazia minhas obrigações normalmente. Anos depois de minha vida ter normalizado, eu havia voltado a sentir o mesmo que quando era criança, só que de forma bem intensificada. E aí eu puxava todas as minhas forças durante o dia para continuar. Ao final do mesmo, eu estava sempre cansada demais para pensar em fazer qualquer coisa, além de dormir. Olha só, eu comecei a ficar irritada, nervosa, devido ao cansaço e sono extremo. Fui cada vez mais piorando, até a vontade de trabalhar estava escassa. Cheguei a maltratar minha mãe, a única que ficou do meu lado o tempo todo. Logo depois disso senti um remorso mortal. Um desses dias eu acordei no meio da noite. Olha que isso estava difícil ultimamente, mas havia uma fome em mim fora do comum. Eu resolvi dar um pulinho na cozinha, à noite, para ver se ainda tinha um pouco da janta ou se eu poderia fazer qualquer tipo de lanche. Ao chegar, minha mãe estava lá, estava abaixada, olhando de costas para mim, olhando para a geladeira. Ela parecia alta demais, na verdade, e estava de costas. Eu comecei a chamá-la. Falei que havia pego ela no flagra, assaltando a geladeira à noite. O que me assustou foi que ela não teve reação. Continuou ali de costas. Foi aí que eu vi a porta do quarto dela aberta e ela e meu pai ainda estavam dormindo. Na hora eu gelei. Percebi conforme ela levantava que era uma figura bizarra, imitando os modos da minha mãe, mas era muito alta. Ela se virou lentamente e me olhou, mostrando um sorriso terrível, lambendo os beiços como se eu fosse um pedaço de bife suculento. Seus dentes eram diferentes, com aspecto de podre, porém afiados. Ela se preparou, deu um salto em minha direção e eu acordei. A sorte é que eu não havia acordado ninguém. E as noites seguintes, o mais interessante é que eu acordava toda a madrugada. Era uma época complicada, os meus pais iriam sair. Então uma das pessoas que sempre se dispunham a vir dormir comigo era Clara, uma amiga da época de escola. Uma das únicas que cultivei realmente. Como os meus pais iriam viajar, eu a chamei, pois as madrugadas estavam me incomodando por demais. Nós já estávamos no quarto conversando, lembrando do tempo de escola, até que o sono me dominou. Só esperava não acordar Clara com os meus pesadelos. De repente, eu me lembro de sentir o peso do braço de uma perna. Era de Clara se jogando com violência sobre meu corpo. Aos poucos, eu comecei a ouvi-la gritar, desesperada. Parecia descontrolada. Havia começado a chutar algo. Não consegui ver o que era. Clara segurava meu braço com tanta força que estava doendo, como se alguém tivesse me espancado. Ela chutava e gritava: "Vai embora daqui! Vai embora daqui!"
Com muito custo, consegui recobrar minha consciência. Foi quando eu vi, na direção dos meus pés, um braço branco, magro, completamente esbranquiçado, se recolher para baixo, como se fosse para o chão. Eu me recolhi na hora, abracei meus joelhos. Estava completamente em pânico até me tocar que havia outra pessoa vendo aquilo. Olha, foi mais uma noite sem sono, mas eu perguntei a Clara o que ela vira. E ela me descreveu como sendo uma criatura parecida com uma mulher esquelética, com a pele toda esbranquiçada. Estava sobre minha boca quase me beijando. Quando Clara a viu, ela pulou para o pé da cama. Lembrei-me, nesse instante, que havia uma oração que minha mãe me ensinara e que, com tantas coisas acontecendo, eu a abandonara com o tempo. Voltei a fazê-la. As coisas aos poucos voltaram ao normal. Hoje posso dizer que eu tenho uma vida normal. Mas não ouso mais parar de fazer a prática que minha mãe me ensinou. É a prática que ela pegou com a benzendeira. Isso eu tenho completa certeza. Depois de anos, não sou mais assombrada, seja lá pelo que fosse. E com isso me permito ter mais amigos. Às vezes temos que nos abrir para outro mundo para poder fechar algumas portas. Obrigado por contar o relato, caminhante. E você aí, como anda o seu humor? E como anda o seu soninho? Para evitar algumas perseguições da vida, se eu fosse você, eu clicava ali no like. Isso aí, clica no like. Depois inscreva-se no canal, assim você não perde nenhuma história. E evita que alguma entidade te transforme num suco de caixinha. Até mais.